Oi, a minha dica de leitura é um livro já bem antigo. Ele foi publicado na década de 1980, se eu não me engano, em 1985. É o livro Olga. Olga é do jornalista, escritor e biógrafo Fernando Moraes e conta a história de Olga Benário Prestes, que foi uma ativista comunista durante o governo Getúlio Vargas aqui no Brasil, mas a militância política dela já começa na Alemanha. Ela é uma alemã judia, vinda de uma família rica alemã, mas que acaba se afastando da família em função dos ideais políticos dela, da militância política que ela tem. Ela entra para o Partido Comunista Alemão e depois ela acaba sendo mandada para o Brasil numa missão. E ela conhece nessa viagem Luiz Carlos Prestes, que é um dos nossos mais importantes líderes comunistas da história. Os dois se apaixonam, se casam, mas o livro é muito mais do que sobre a história de amor dos dois. É sobre a história política, de luta e de perseguição que a Olga, principalmente, sofreu pelo governo brasileiro, por parte do governo Getúlio Vargas na época. E através da história da Olga, o Fernando Moraes acaba contando muito do Brasil daquela época, né? Dos acordos políticos entre o Brasil e a Alemanha, de como o governo se posicionou naquela situação em que o mundo estava sendo dominado pelo nazismo e pelas ditaduras de uma forma geral. Então é um livro que fala muito da nossa história e da nossa história com a relação da história mundial. E fala também de força feminina, fala de toda a luta da Olga, a resistência dela diante de todas as violências que ela sofreu. E aqui eu não estou dando nenhum spoiler porque vocês, eu imagino, conheçam a história do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário Prestes. Mas vale a pena muito revisitar essa história lendo esse livro, que é uma biografia tão antiga, assim, feita já há tanto tempo, porque é um trabalho jornalístico impressionante, uma narrativa de jornalismo literário mesmo, falando da nossa história através da história da Olga, um trabalho de pesquisa muito importante e ao mesmo tempo que tem uma linguagem, uma narrativa muito crua sobre toda essa violência, tem também uma narrativa e uma linguagem muito bonita sobre todos esses acontecimentos. Eu espero que vocês gostem da dica. Então, Olga, de Fernando Moraes.